E me parece que estão tentando fazer com que esse menino venha para o Corinthians para poder jogar. Isso que eu fiquei sabendo, eu não sei se é verdade. A verdade é uma informação que eu tive. Que o Vitor Roque não vai ter chance de jogar no Barcelona, como não teve e não vai ter nesse momento. E que aí a ideia desse relacionamento, dessa amizade nova, dessa visão do André Cury, dos jogadores que ele já trouxe, de trazer o Vitor Roque. Precisa pegar aí, Cascão, os lances do Vitor Roque. Eu não ia falar, mas como você falou do André Cury, eu não sei se é verdade, mas é uma coisa que eu fiquei sabendo e que pode ser um contrato de 1 ano, disputar um campeonato, eu não sei. Mas assim, eu penso que para o atleta é ruim essa história de bater e voltar, né? Ele chegou lá no Barcelona como uma contratação de uma promessa e não teve chance. Pouco jogou e agora está fora dos planos. Então, bater e voltar na Europa, a gente sabe que não é bom para a carreira profissional, assim, um cara que quer jogar na Europa. Mas para o Corinthians seria um ótimo negócio. Acho que para qualquer time, falar a verdade, eu penso. Principalmente para o Corinthians. Né? Só não seria titular do Flamengo. É. Sobre o Vitor Roque. A passagem dele pelo Barcelona está aquém do que a gente imaginava. Foram 16 jogos e 2 gols. Só que dos 16, 14 na condição de reserva, entrando no finalzinho. A informação que circulou é que o Xavi caiu do Barcelona pela falta de resultados, mas também porque não estava nem aí com o Vitor Roque, que foi uma aposta do presidente. O presidente queria que o Vitor Roque jogasse, o Xavi lá deixando o Vitor Roque encostado. Houve uma mudança no comando técnico. Então eu estou curioso para saber como é que ele vai ser aproveitado lá. Se chegar no Corinthians, chega para ser titular absoluto, camisa 9 e o principal reforço. E aí veio muito a informação que eu tive, vem muito em relação ao que tentou o Balotelli. E aí, nas conversas entre o pessoal lá, eles podem até me desmentir, que não tem problema nenhum, se ventilou o nome do Vitor Roque, principalmente num momento como esse, tendo Copa do Mundo, daqui 2 anos, não sabe se joga no Barcelona, e aí o André Cury, que é um monstro, que é um cara determinado, que é um dos melhores empresários desse país, né, que é um cara direito, que é um cara que tem essa visão. Eu não sei se realmente o Vitor Roque, e aí vem do que o Veloso falou, eu vou lá no Barcelona, bato lá e volto, aí é ruim. Então, pera um pouquinho. Então, qual que é a visão? Se o Vitor Roque, ele tiver se ele quiser, pelo menos é o que eu fiquei sabendo, se ele quiser realmente vir jogar e ficar 1 ano, talvez o Corinthians tenha bala daquilo que se pensa de Balotelli e do Igor Coronado em relação a ter esse jogador. Eu não sei se uma das dificuldades, desculpa, que você está falando, a gente está tentando entender essa negociação, é porque eu imagino que o Vitor Roque tem um salário alto lá no Barcelona. Não é tão alto assim, não. Mas ele chegou como uma promessa, pagou caro, foi É muito louco alto. isso, Veloso, mas assim, os moleques que vão novos daqui, eles não vão com salário astronômico. Até porque no Atlético Paranaense também já não ganhava. O salário baixo lá é 3, 4 milhões. Não ganha. Eu vou até checar isso, mas o salário dele o que viu aqui na internet, R$1,5 milhão. Então tá dentro do que o Corinthians está fazendo. Então, se você tem um Igor Coronado, eu não sei nem se joga quinta-feira, porque estava com dor no quadril. Meu irmão, eu tenho dor no quadril mais de 20 anos. Deixa eu te contar que o garoto Wesley perdeu espaço com o Ramon Dias. Tá meio claro isso, por algumas situações. Ele entende que é um jovem que precisa ser lapidado e, ao mesmo tempo, também começou a priorizar os cascudos no time. Claro que o Rian, né, foi uma necessidade até de momento, né, até a saída do Bidon e a entrada do Rian foi meio surpreendente, mas ele tem preferido colocar jogadores mais cascudos para suportar a pressão de um momento difícil. O Wesley realmente estava com uma dificuldade técnica momentânea, mas a gente sabe que é um grande potencial de mercado do Corinthians. E o Augusto Melo tem a bandeira de que não vai vender jogador por menos de 20, 30 milhões de euros. Pois bem, não é o que o mercado sugere nesse momento. A gente tem uma proposta, informação de uma proposta do Fenerbahçe da Turquia, onde recém chegou José Mourinho, o português, que pediu a contratação de Wesley. Uma proposta inicial de 18 milhões de euros. Um valor considerado baixo, na medida em que o Corinthians tem 70% do jogador. Existe uma negociação nesse momento para tentar subir esse valor para 20 milhões de euros. Se esse valor permanecer em 18, eu ouso a dizer que o Corinthians vai vender. Até porque, pela informação que eu tenho, o Wesley pediu para ser negociado. Ele percebeu que perdeu espaço e está vendo o bonde passar.
né? Uma proposta que talvez, né, ele imaginasse que fosse para um grande da Europa. Não é o caso, mas a gente está falando de um nível também com investimento, um nível alto, que é o futebol da Turquia, leste europeu, que pode aspirar à Liga dos Campeões da Europa, enfim, e também uma condição financeira para o jogador e sua família. O fato é, ele percebeu que perdeu um pouco de espaço no Corinthians com o Ramon Dias, vem uma proposta de um técnico super renomado que pede a sua contratação, só que, claro, tem o valor a ser deixado para o clube. E 18 milhões de euros estão distantes daquilo que o Augusto Melo queria, até mesmo para publicizar isso, né? Foi uma bandeira da sua campanha de que a receita com os jovens jogadores seria um último recurso, né, uma terceira, quarta receita, e não a primeira, como vinha sendo no Corinthians. Inclusive o Corinthians, né, acabou doando alguns jogadores nos últimos tempos aí por conta da necessidade. Eu acho que 18 milhões de euros não é um valor desprezível. Eu penso que o Wesley surgiu com potencial maior, sim, mas também é fato que ele não está vivendo uma boa fase técnica. E aí existe aquele dilema, né, do grande clube de pensar o seguinte, tá, ele já tem 19 anos, 18 para 19 anos, né? Se a gente deixar passar, será que a gente perde essa venda? Se daqui a pouco o jogador não performa, não vinga, vamos perder 18 milhões? Será que vai ser menor? Ou o contrário também é verdadeiro. Daqui a pouco o moleque estoura, entra num time ajustado, começa a ser super decisivo, como ele estava, né, recentemente. O Wesley, chegou um momento em que o Wesley era o principal jogador do time. De repente ele teve uma queda, junto com toda a equipe, o que é normal. O contexto do clube também não favorece. E aí o jogador acaba sentindo, é muito jovem e tem errado muito na tomada de decisão, né? E a torcida às vezes até perde a paciência com ele.